vai ser acelerado, hein? Enquanto os teens estão subindo, feche seus olhos aí. Pai, nós te engrandecemos. Obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu sustento. Obrigado, meu Deus, por nos fazer cada dia mais firmados em Ti. Te louvamos por esse tempo. Pai, que essa palavra cumpra o propósito para qual foi determinado no dia de hoje. Que até esse momento o Senhor tem falado conosco, tem liberado sobre nós direção, alinhamento. Obrigado pela tua proteção, obrigado por estar conosco. Confiamos e cremos no Deus de Jacó, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estamos aqui porque confiamos em Ti e Te amamos. Então fale ao nosso coração, que nós possamos sair daqui renovados e restaurados através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós falamos algumas coisas no domingo passado sobre Deus de milagres. E não há como nós nos decepcionar com um Deus de milagres, um Deus que Ele faz a promessa e Ele cumpre a promessa. Mas além de eu crer nisso, além de eu acreditar nisso, eu preciso sonhar com isso. Eu preciso continuar sonhando com isso. Existem sim coisas que estão aí, mas nós não podemos usar porque não serve para nós. Talvez sonhos e projetos que você tem, que você sonha, mas você não consegue atingir, não consegue usar. Pode ser uma coisa boa, mas porque não serve para mim, não serve para você. Isso aconteceu com Davi. Nós lemos em 1 Samuel 17:38, quando rei Saul, ele veste Davi com as suas vestes ali, e ele coloca sobre ele o capacete de bronze. A Bíblia diz que ele vestiu ele todo com sua couraça. E Davi ele cingiu a espada, ele pega a espada antes de ir para a guerra. O rei Saul, ele passa essa vestimenta, e talvez era o sonho de muita gente, poder estar vestindo a roupa de um rei, a roupa de alguém importante, porque ele iria sair daquele ambiente, e as pessoas iriam olhar e iriam reconhecer, cara, ele está com a roupa do rei, algo importante. Talvez existam sonhos, mas assim como aconteceu com Davi, é só uma analogia aqui. Assim como acontece também. O que Davi, ele não fica com a roupa, ele tira tudo aquilo de sobre ele, e ele fala: olha, eu não posso andar com isso, não tem como. Por mais que é algo extremamente notável, mas não tem como, não é para mim. Assim também eu entendo que existem sonhos que nós sonhamos, mas que pode ser que não seja para nós, mas por isso nós também precisamos persistir. O que acontece nesse caso? Após Davi sai, a Bíblia diz que ele sai e ele desce ao rio, ele encontra 5 pedras. O que acontece aqui, trazendo para esse entendimento da nossa vida? Existem coisas que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida, que aos olhos naturais vai parecer uma loucura. Aos olhos naturais vai parecer loucura, mas sempre existe um motivo no sobrenatural de Deus. Sempre vai existir um motivo de Deus querer estar te dando algo. Talvez eu tenha um sonho de algo enorme, aí você olha, mas é só uma pedrinha. O que eu vou fazer com uma pedrinha? Mas o Senhor está dizendo: olha, algo sobrenatural eu posso liberar sobre você. Eu não quero te impedir você de sonhar, e jamais você deve sim sonhar, mas eu vou colocar as coisas certas em você. Agora, entenda, ele vai ser usado aqui como um atirador de uma funda. Eu estou resumindo a história aqui para a gente ganhar tempo. Eu acredito que todos conhecem. Porém, existia uma tribo
que tinha uma especialidade em atirar pedras através de funda. Eles eram treinados para isso. Eles conseguiam acertar um fio de cabelo sem errar. A Bíblia diz lá em Juízes que em todo o exército havia 700 homens de escol, canhotos. Eu fiquei lendo isso aqui, eu pensei, Deus, com a mão direita eu tenho dificuldade de acertar, quem dirá com a esquerda? Mas a Bíblia diz que eles eram canhotos, e todos eles, com uma pedra e uma funda, eles eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Você tem noção do que é isso? Essa era a tribo de Benjamim. E aí, o que eu quero trazer para nós nessa noite, que quem era da tribo de Benjamim era quem? Era Saul, não Davi. Davi era da tribo de Judá. Porém, quando eu olho para isso, o que eu posso entender? Que o Senhor usou Davi para fazer uma coisa que era da origem de Saul. Eu entendi, eu falei, Deus, então tem coisas que eu abandono. Ele falou, sim, tem coisas que é para você fazer e você não faz. O que eu quero trazer nessa noite é, volte a sonhar. O Senhor tem grandes coisas a fazer na sua vida. Tem grandes coisas que é para você fazer, e nós não fazemos porque desistimos, porque deixamos o propósito. Deus usa Davi, que é da tribo de Judá, para derrotar um gigante com a tecnologia de Saul. Mas nessa noite o Senhor diz, a tecnologia é sua, é você que vai vencer. Não desista. Deus tinha um propósito na vida de Davi. E ele, de repente, o que acontece? Ele se depara com uma oportunidade tal. E essa oportunidade leva ele a sonhar, a imaginar como seria bom não pagar imposto nunca mais. Quem tem esse sonho aí? Como seria ótimo. Mas Davi ia além, ele falou, cara, eu não vou pagar imposto, nem eu, nem minha família, eu ainda vou casar com a filha do rei. Eu tive esse privilégio de casar com a filha do rei. Agora pagar imposto ainda não. Mas a filha do rei já compensou todos os impostos, amém? Mas esse foi, ele falou, cara, que doideira. Mas Davi, ele se preparou. Deus preparou Davi em todo momento. E o desejo do Senhor é nos preparar para que você e eu, nós possamos avançar. E uma das primeiras coisas que o Senhor quer fazer comigo e com você é, volte a sonhar. Eu não sei porquê dessa palavra hoje. Eu estava preparando outra palavra, mas o Senhor disse, volte a sonhar. Sonhar significa dizer que eu estou vivo. Entende isso? Sonhar significa dizer que eu ainda creio em um futuro melhor. Sonhar significa dizer assim, não morreu a minha esperança. Sonhar significa dizer, eu tenho fé, eu vou ver algo ainda que não existe. Sonhar significa dizer que eu acredito em algo que eu não vejo com meus olhos naturais, mas pelos olhos da fé, eu já tenho, eu já possuo. No sonho você consegue possuir coisas que no reino material você ainda não possui. Sonhar significa dizer ao Senhor, Deus, eu creio que o Senhor é capaz de realizar os meus sonhos. Eu sei que o Senhor é capaz de realizar os meus projetos. Nós estávamos conversando, a pastora falando sobre
questão de construir. Eu estava pensando, eu estava já lendo sobre essa palavra, e eu pensando comigo mesmo, eu falei, cara, há muito tempo atrás eu tinha um sonho de fazer uma casa tal, mas devido às correrias da vida você vai desanimando. E quando eu vi essa palavra, eu falei, cara, volte a sonhar. Quando você olha, parece impossível. Você vai falar, Deus, mas para que isso, Deus? O Senhor está quase voltando, o Senhor está na beirinha. O Espírito Santo só falou assim ao meu espírito: sonhar te faz feliz. Pelo menos você tem algo a lutar. Temos algo a lutar, amém? Então volte a sonhar. Eu posso não ter aquilo, mas eu já consigo contemplar aquilo. Sonhar é uma forma de você exercitar a sua fé. Olha que loucura. Eu não tenho, mas eu consigo já usufruir daquilo, daquele objeto, daquela situação. Então não deixe de sonhar. Nossa, eu tinha um sonho, eu quero muito uma casa, eu quero um carro, sei lá. Sonhe. Sonhe em você pregando para multidões. Sonhe em você evangelizando. Sonhe em você colocando a mão em alguém sendo curado. Sonhe. Milagres extraordinários o Senhor quer fazer. Mas eu duvido às vezes de mim mesmo, porque está difícil, está complicado. Porque às vezes estamos muito cansados e acabamos desistindo e dizendo assim: olha, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir, está complicado, está bom do jeito que está. E às vezes nós sonhamos algo e a gente até deixa. É só um sonho. Não, querido, volte a sonhar, volte a crer. Deus é um Deus que realiza sonhos. Quais são os teus sonhos? Você já parou para pensar isso? Qual eram os teus sonhos até determinado tempo? Por que parou de sonhar? O Senhor está falando assim essa noite: lembre dos sonhos que você tinha. Muitos deles já se concluíram, muitos deles aconteceu, mas ainda tem muitos a acontecer. Acredite, creia. É o exercício da fé. É acreditar que eu não tenho no físico, mas eu continuo acreditando. Apóstolo Paulo fala em Romanos 4,16, ele fala assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Ele está falando, a promessa seja para você, para o seu filho, para o filho do seu filho, e é daí por diante. Não somente a que dá a lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, ao qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são para as coisas que são. Pela fé, o Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Interligando ao volte a sonhar aqui, é exatamente isso. Não é, mas eu toquei. Como tocar em algo sobrenatural? É um exemplo, tá, gente? Só parafraseando. Como que eu vou tocar em algo que eu estou crendo em fé em Deus, mas eu ainda não toquei para experimentar? Através do sonho você consegue. Não sei porque eu estou falando isso, deve ser que alguém está sonhando alguma coisa aí, só que está desanimando. Quando se sonha, nós trazemos a realidade de Deus para mim, para você. Precisamos ser fortalecidos na fé, sempre dando glória a Deus. Se lembrem que nós falamos domingo passado, nós caminhamos de passo em passo até chegar ao dia perfeito. Caminhamos dia após dia até que se torne dia perfeito. Eu sonho com um dia perfeito. Eu não estou nele, mas eu estou caminhando para ele.
eu continuo andando, eu continuo olhando, eu continuo sendo fortalecido na fé. E sem medo, sem temor, sem duvidar, acreditando. E nós queremos fazer tudo com a força do nosso braço. Nós queremos fazer tudo com os nossos desejos, com o nosso próprio esforço. O salmista, no Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o salmista está dizendo aqui, olha, continue crendo, continue acreditando, porque quem guarda é o Senhor. Quem guarda é o Senhor, quem cuida é o Senhor. E nós queremos fazer tudo na correria, no momento, e precisamos e acabamos nos perdendo. E o salmista vem dizendo assim no versículo 2: inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores. Aí ele fecha dizendo o versículo assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. E quando você dorme, a única coisa que vai te dar, ou que nos dá acesso, é somente uma coisa: sonhar. Enquanto você está dormindo, você se torna vulnerável. Você não consegue ter domínio do seu próprio corpo, você não consegue ter domínio de nada. E a palavra diz, o salmista está dizendo que o Senhor dá enquanto dorme. Através dos sonhos, o Senhor revela para você coisas. Através dos sonhos que o Senhor te dá ao seu coração, Ele revela os desejos dEle para mim e para você. Volte a sonhar. Quando Ele fala assim, descanse em mim, Ele está dizendo, olha, aguarde em mim, confie em mim, volte a sonhar. Como que eu vou sonhar? Quando você consegue descansar no Senhor. Pastor, então é para mim deitar e dormir e ficar só sonhando? Pelo amor de Deus, há tempo para todas as coisas. O que eu estou dizendo é, não perca o momento de sonhar. Deposite a sua cabeça no travesseiro e fala: Deus, não é o travesseiro, é a tua mão, coloque os teus sonhos na minha vida. Precisamos entender que enquanto nós descansamos, o Senhor continua trabalhando por nós. O Senhor trabalha por você. Ele sabe de todas as suas necessidades, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa, o que você deseja. Ele se preocupou com Adão lá no Éden. Ele coloca Adão para dormir e faz, eu falei, está precisando de uma mulher, está precisando de uma esposa. E enquanto ele dormia, o Senhor cria uma mulher para ele. E quando ele acorda, o Senhor fala com ele: essa agora é ossos dos seus ossos, carne da sua carne. E ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. O que eu estou querendo dizer aqui é que o Senhor contempla as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios. Ele sabe de tudo. Em outras palavras, deposite no Senhor, confie no Senhor. O Senhor, Ele dá direção para mim, para você, através de sonho. Olha que eu não sou de sonhar. São poucos os sonhos que eu tenho. Quando eu tenho sonho, ou melhor, eu até sonho, mas tem hora que eu não lembro. Quase sempre. Mas quando eu lembro, pode anotar e escrever. Precisamos entender que o Senhor nos dá direção. Então comece, volte a crer, volte a acreditar. Sabe o que acontece? Quando nós estamos com algo precioso em nossas mãos, guardando algo precioso, o Senhor quer nos dar direção de como fazer, de como guiar, de como caminhar. E o canal que Ele tem para mim e para você, o principal para falar com você é através de sonhos.
Exemplo disso nós temos o José. José estava guardando um bem preciosíssimo, ele estava guardando o meu e o seu Salvador. Ele estava guardando, e quando ele vai dormir, um anjo em sonho diz para ele: levanta e sai daí, senão você vai morrer. Estou dando só um exemplo para você que volte a crer nos sonhos que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Pastor, mas eu tive uns sonhos, misericórdia. Comece a interceder. Nada é por acaso. Tem um sonho de barriga cheia? Claro que tem, né? Tem uns aí que você fala: meu Deus, o que é isso? Você não dormiu não, hein? Mas creia, ore ao Senhor, busque no Senhor. Agora imagina comigo a ideia do nosso amigo José. Cara, eu estou pegando esse rabo de foguete aí, cuidar do filho de Jesus, todo mundo querendo matar ele, não sei o que fazer. A primeira vez o Senhor me falou em sonho, o que ele pensou? Imagino eu, que ele falou: eu vou dormir, que aí eu vou ter resposta de novo. E assim aconteceu. Não adianta eu ficar correndo à noite para lá e para cá. Não adianta ficarmos correndo à noite para cima e para baixo, tentando resolver coisas, enquanto o Senhor diz assim: deita e descansa, é momento de descansar. Sonhe com Ele, descanse nele. Essa é uma forma de você entrar na atmosfera do sobrenatural de Deus. É o momento de nós entrarmos na atmosfera do sobrenatural de Deus. Busque no Senhor coisas que você não consegue realizar com suas próprias mãos. E aqui eu estou brincando, falando de sonhos variados, mas o principal, peça ao Senhor para que Ele te mostre quem é você nele. A autoridade e o poder que você tem em suas mãos. E é verdade, peça ao Senhor para que você sonhe com você. Em nome de Jesus você vai ter sonhos para você entender que o Senhor colocou algo em suas mãos. Quando você levanta as suas mãos sobre o enfermo, ele vai ser curado, ele vai ser transformado. Pastor, mas eu não acredito nisso na minha vida natural, isso é impossível. O Senhor vai te dar sonhos, você fazendo isso para você entender que é capaz, você é capaz. Não você homem, mas por causa de Deus que habita dentro de você. Eu, com as minhas próprias humanidades, não sou capaz, muito menos de falar. A gente estava falando essa madrugada lá em casa, conversando. Eu era a mais improvável pessoa para estar aqui falando e pregando, queridos. Mas acredite no que Deus quer fazer na sua vida. E eu já tive alguns sonhos, eu só lembro de relances, tá? Não lembro dos sonhos. Mas há tempos atrás, eu já me vi ministrando para muitas pessoas. E por duvidar, eu já me lembro do sonho mais. Mas o Senhor já estava direcionando há muito tempo. Mas quando eu olho para mim, eu falava: isso é impossível. Eu conversava mal com a minha esposa dentro de casa. Quem dirá estar aqui no altar pregando, olhando para vocês olhando para mim, tipo assim: o que você vai falar agora? Eu não sei. Mas sabe qual é o detalhe? Não sou eu, é Deus. Porque se eu for falar de mim mesmo aqui, vocês não vão entender nada, porque nem eu vou entender. Então eu preciso entender que através dos sonhos o Senhor me dá direção. Então sim, eu sonho em ver essa igreja cheia, mas não só de pessoas.
mas de pessoas sedentas por Cristo. Esse é o meu sonho, esse é meu alvo, meu projeto em Cristo. Pastor, por quê? Você quer a igreja cheia? Queridos, se for cheia de pessoas sedentas por Jesus, pode encher. Agora, se for ter 5, 10, 15, 20 só, mas que amam a Jesus, tá bom. Mas sabe o que acontece? O que o Senhor tem colocado ao meu coração, porque eu orava assim, eu já cheguei a orar, falei, Deus, se tiver 3 lá que te amam, tá bom demais. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Ele falou, se tiver 3 que te amam, que já tem 3 que me amam, né? Que amam o Senhor e buscam, não tem como eu deixar só vocês, eu tenho que colocar pessoas para pegar a essência de vocês, porque a minha essência está em vocês. Então o que eu estou dizendo é, sonhe também com essa igreja cheia, mas não por causa do pastor, por causa de você, porque Jesus habita em você, e Ele deseja usar você, para que outras pessoas sejam alcançadas, e também se tornem amantes do Senhor. Sonhe, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a crer. Eu fui tido de, você é doido, no sentido, porque eu, lá atrás, há muito tempo, algumas pessoas, os líderes aqui já sabem dessa história, mas nós estávamos como núcleo ainda. E eu falei, e a minha oração com Deus, falei, Deus, eu sonho, eu quero 1% de Betinho. Quando eu fui descobrir, fui ver a contagem, eu me assustei. Eu falei, misericórdia, não, Deus, eu acho que está meio grande demais. O que o Espírito disse é, se coloque na minha presença, seja fiel a mim e deixa que eu faço. Então eu quero te encorajar essa noite a sonhar, voltar a sonhar, voltar a crer no que o Senhor pode fazer e vai fazer na sua vida através de você. Creia no que o Senhor está te chamando, o projeto que o Senhor te chamou. Ei, não parou, não parou. Continua até se tornar dia perfeito, mas todo dia eu me torno um pouquinho mais perfeito, mas eu continuo caminhando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegar diante da glória eterna. Aí eu vou caminhar diretamente na glória, eu vou viver na glória, eu vou manifestar, a glória vai passar dentro de mim, vai correr, e eu vou estar num ambiente que é só glória. Mas até lá eu continuo caminhando, não desisto, eu continuo caminhando. Pastor, mas está difícil, então deite e vai dormir, comece a sonhar com o dia perfeito, comece a sonhar com a volta de Jesus, comece a sonhar com você levando pessoas para Jesus e falando, Jesus está aqui, ó, esse foi eu que trouxe, espera aí que eu vou ali buscar outro, Jesus aqui, ó, está aqui, ó, sonhe isso, sonhe alto, sonhe grande, cuide das coisas do Senhor, e Ele cuida das suas. Qual o teu sonho hoje? Com o que você tem sonhado? Pastor, eu tenho sonhado coisas extraordinárias, tenho desejo e sonho mesmo, mas não está dando muito certo não, porque eu estou todo errado, eu não estou nem firme com o Senhor, sabe, o negócio está pesado, está difícil, está complicado. Deixa eu te contar uma novidade, talvez seja novidade para você, mas é uma realidade. Deus é um Deus de recomeço. O que eu não posso é parar pelo caminho. Quando nós falamos de sonhos, lembramos de várias pessoas na Bíblia. Uma delas
É Jacó. Que esperança tinha ele? Que esperança teria alguém que teve ou que cometeu um erro tão grotesco? Jacó enganou seu pai, e de repente ele se vê em uma realidade de enganador. Ele se vê em uma situação onde o seu irmão está com raiva dele. Ele poderia ter dito: é culpa do meu nome, tá vendo? Ele sabia o que significava. É isso que eu sou. Não existe mais solução. A questão é que Deus sabe de todas as coisas. E hoje você pode até não saber quem é você. Mas antes de você cometer os seus erros, a Bíblia diz que Ele já te conhecia, Ele já te escolheu, Ele já te abençoou. Ele já liberou bênção sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. A sua história já está escrita, você não está nessa terra por acaso, você não está nesse momento por acaso. A promessa de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas, ela vai se cumprir na sua vida. Jacó, é o que acontece, ele engana o pai, ele foge, ele chega até um local onde a realidade dele era: eu tenho uma promessa, eu tenho uma bênção, mas eu vou precisar fugir. O que eu vou fazer com essa bênção? Eu recebi uma bênção extraordinária, mas agora eu vou viver fugindo. Como eu vou usufruir disso? Como eu vou usufruir? Mas a Bíblia diz que ele se cansa e de repente ele fala assim: eu preciso dormir. E a realidade dele qual era? Dormir e colocar a cabeça onde? Em uma pedra. Já concluindo, tá? Viu, Juninho? Às vezes, a minha cama e a sua cama são pedras. Que pedras são essas? Quando você deita, você pensa: nossa, estou tão indeciso, eu não sei o que fazer, eu estou com medo, eu estou com dívidas, é uma incerteza tão grande, é uma solidão tão grande. São pedras e mais pedras. E você começa a dizer: meu Deus, socorro, eu não sei o que fazer. Existe uma bênção sobre a minha vida, mas olha, um monte de pedra. Como vai fazer com que essas pedras façam alguma coisa por mim? Pedras de solidão, pedras de incertezas, de insegurança. Cada pedrinha tem um nome. Medo. O pessoal do teatro apresentou ontem. Vícios. E nós deitamos sobre essas pedras e não conseguimos ver solução para nada. E às vezes a gente começa a correr tentando achar solução. Eu preciso solucionar isso, eu preciso solucionar. Mas essa noite o Senhor diz: você vai cansar e precisa dormir. Fala assim: eu preciso dormir. Não é para dormir agora não, gente, é só para falar: eu preciso dormir. Começou a acordar, o povo já está querendo ir dormir, gente. Meu Deus do céu. Mas sabe por quê? Na hora que você chegar em casa hoje, você vai deitar e vai dormir, amém? Agora fica acordado aqui só um pouquinho, já estou acabando. Quando você descansa, o Senhor entra em ação. Por quê? A sua força se vai, você fica vulnerável. Você não tem mais o que fazer. Você não consegue lembrar nem mais que a sua cabeça está em cima de uma pedra, nem um travesseiro confortável. Mas você se cansa e você vai dormir. E o Senhor entra em ação.
Você vai ver na história que quando ele dorme, quando ele se deita, ele dorme, e o que acontece? Ele sonha. Aí ele tem um sonho, e o sonho dele, ele vê uma escada e ele vê anjos subindo e anjos descendo. Agora olha que engraçado, a Bíblia diz que ele não vê anjos descendo e depois subindo, mas sim subindo e depois descendo. Entendo eu que o Senhor estava dizendo assim: olha, as suas dúvidas, os seus medos, a sua insegurança, a sua incerteza, as suas pedras, os anjos já estão pegando e trazendo para mim e devolvendo em forma de bênção, em forma de vitória. A sua dor, eu estou pegando de você, estou indo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não preciso descer aí para buscar, porque eu já estou aí, já existe anjos com você, eles já estão aí, pegando, trazendo até mim, e outros estão levando uma novidade de vida que você ainda não encontrou. A solução do seu problema, a solução da sua dor, a cura da enfermidade, a tristeza, a angústia, tudo isso ele sabe que está dentro de você, mas ele está dizendo: eu estou arrancando, levando até o Pai. Enquanto um está subindo, eu já estou indo com a resposta. E esse foi o sonho. Ele está deitado sobre dúvidas, sobre medo, sobre insegurança, sobre dificuldades. E o Senhor dá a ele esse sonho. Mas não é só um sonho, ele não só vê isso. Ele também começa a ouvir, ele fala assim: olha, a tua descendência será como o pó da terra, o estender-se-á do ocidente ao oriente, ao norte e ao sul, e a ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Imagine eu e você numa situação dessa. Eu estou sendo um enganador, enganei meu pai e agora, mas eu ainda assim confio. Por quê? Porque existe uma promessa sobre mim. O que o Senhor está dizendo é: volte a sonhar. Existe uma promessa sobre você, independente de que você está agora, como você está, aonde você está, existe uma promessa dos céus, e nessa noite ela tem o poder de se fazer início na sua vida, um tempo de recomeço, de restauração sobre a sua vida. Volte a sonhar, volte a crer. Pastor, mas esse lugar é complicado. Posso e corro o risco de ser fulminado. E assim Jacó também falou, a Bíblia diz que ele temeu. E ele fala: esse lugar é senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. E aqui eu fecho. Qual que seria aqui a porta dos céus, que nós podemos identificar também? O canal dos sonhos. Você abre um acesso diretamente aos céus. Uma porta se abre. Então eu queria te encorajar essa noite. Sabe o que ele faz? Ele entende isso, ele entende esse processo. Ele pega a mesma pedra que ele deitou, de desconforto, de dúvidas, de insegurança, de não sei o que fazer, não sei se vai dar certo. Ele pega essa pedra de medo, de ser fugitivo, consagra ela, e entrega. Deus, está em tuas mãos. Você está disposto essa noite a colocar nas mãos do Senhor toda a sua insegurança, todo o seu medo, todas essas pedras que tem feito com que você pare, que você se esconda atrás dela? Por quê, pastor? Porque eu sei que tem uma promessa, mas eu tenho medo de acessar, porque eu estou hoje
impossibilitado. O Senhor está te dizendo essa noite: é possível. Em mim é possível, em mim é possível, em mim é possível. Como descansar em um cenário de desconforto? Como descansar? Jesus é o nosso exemplo. A Bíblia diz que Ele dorme em meio à tempestade. Ele não falou, mas eu queria saber qual sonho ele estava tendo. Imagino que era entrando lá e conhecendo o Pai, né? Ou sonhando que o barco estava... Comece a sonhar. Comece a sonhar. Porque o que pode ser só um sonho hoje, pode se tornar uma realidade no dia de amanhã. Sonhe com você sendo fortalecido em Cristo. Sonhe com seu corpo sendo fortalecido. Sonhe com seu espírito sendo fortalecido em Jesus. Sonhe, sabe com o quê? Com o sangue de Jesus descendo, entrando em você e dando vida a áreas que estão mortas. Sonhe com o corpo de Jesus em você, te fortalecendo, te dando novidade de vida todo o tempo. Volte a sonhar com esse Deus que Ele está vivo. Sabe por quê? Porque foi Ele que levou sobre si todas as minhas, as suas angústias e enfermidades. Sobre as suas pisaduras, eu e você, nós somos sarados, somos curados, somos transformados. Se coloque de pé no seu lugar. Daqui a pouco você vai deitar e vai sonhar, amém? A gente começou o culto bem agitado, vamos terminar o culto bem calminho, para você já ir no clima de sono. Ou não. Essa é a graça de Jesus. Essa é a graça do Eterno. Ele consegue fazer várias coisas. Ao mesmo tempo que Ele está liberando água, Ele está liberando fogo. Mas sabe qual que é o desejo dele? Que você feche os olhos e contemple Ele, a beleza dele. Que você feche os olhos para essa terra e abra os seus olhos e veja diante de você o olho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você possa abrir os seus olhos e enxergar os olhos de Jesus olhando para você e dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda te amo. Que você possa contemplar a beleza de Jesus olhando para você dizendo: não desanime, volte a sonhar, sonhe comigo, sonhe com os meus projetos, sonhe com meus desejos para você. Eu tenho grandes coisas a realizar na sua vida, eu tenho grandes coisas a fazer na sua vida, eu tenho grandes coisas a fazer na sua casa. Ei, você não morreu, você está vivo, você está vivo. Deite e sonhe, sonhe projetos, sonhe, que Deus coloque sobre você projetos extraordinários, que Deus coloque sobre você ideias extraordinárias, um povo alegre, feliz, um povo que sonha e não só sonha, mas hoje eu sonho, amanhã o sonho se torna realidade, e outra vez, e outra vez, e outra vez, eu vivo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, sonhando e realizando, sonhando e realizando. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, depois eu estou num degrau após outro, e sempre subindo, sempre avançando, sempre avançando. Não, 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 você não vai cair, não, você não vai morrer, não, você não vai. O Senhor tem algo ainda a realizar na sua vida, o Senhor tem algo a realizar através de você. Ah, meu querido, você sabe do que você está ouvindo essa noite. Essa palavra é para você, essa palavra para o seu coração. Volte a sonhar, volte a crer, volte a crer, volte a crer, volte a crer, volte a crer.
mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar. Espírito Santo, que cada um aqui essa noite tenha uma experiência real contigo. Pai, muitos aqui de certa forma ainda tentam fugir por medo, por insegurança, ainda não estão cumprindo o propósito para qual o Senhor chamou, o projeto para qual o Senhor determinou, por querer esperar muitas das vezes uma resposta direta. Paizinho, mas nessa noite eu te peço, Espírito Santo, que o canal de sonhos dos seus filhos sejam abertos, que eles voltem a crer de uma forma extraordinária que o Senhor é Deus que realiza sonhos, projetos e realidades estão diante deles. Paizinho, que nós possamos viver a realização, ver a realização dos sonhos de Cristo nas nossas vidas. Pai, que nós possamos testemunhar a grandeza do Teu Deus, a grandeza do Senhor, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, que todo medo, insegurança, toda pedra que foi colocada, que tem impedido os seus filhos de sonhar nessa noite, é retirada pelo poder do nome de Jesus. Que a liberdade de Cristo, que a liberdade de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para isso nós estamos aqui, para viver em liberdade um chamado que o Senhor tem para mim, o chamado que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. Pai, que tenham sonhos proféticos de direcionamento do que eles precisam ser em Deus, do que eles são em Deus. Espírito Santo, que nós possamos viver os Teus projetos e os Teus planos para as nossas vidas. Nós queremos sim ter sonhos, mas queremos cumprir o sonho de Cristo. Sabia que o sonho que eu imagino que mais Jesus tinha e Ele tem, era de ver todos nós se rendendo a Ele. Ele nos chama de filho. Deus Pai chama eu e você de filho. A morte na cruz foi para nos fazer filho, para nos tornar filho. E o desejo dele é que eu e você nós possamos reconhecer isso todos os dias, em todos os momentos. Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Esse é o desejo do coração do Pai. O desejo do coração do Pai é que eu e você possamos chegar ao céu e encontrar Ele de braços abertos, dizendo: vinde, benditos do meu Pai.
noite que o Espírito Santo possa te conduzir a essa realidade, porque Ele deseja realizar o sonho dele em você. Mais do que isso, que o sonho de Cristo seja realizado essa noite através da sua vida, que é se rendendo aos pés de Cristo, voltando mais uma vez, uma nova oportunidade de recomeço Ele está te dando essa noite. Seus olhos fechados, faça uma análise agora da sua vida, faça uma análise do seu coração essa noite. Se esse é você que tem vivido em meio a dúvidas, às inseguranças, dificuldades, longe de Cristo, longe de Jesus muitas das vezes, hoje o Senhor te chama para viver isso. E não se preocupe, é só você e Ele. Ele tem um desejo de te encontrar pessoalmente essa noite. Se esse é você, em demonstração de fé e graça, pelo amor do Pai que Ele tem por você, se você deseja hoje encontrar mais uma vez com Cristo e falar: Deus, eu vou realizar o teu sonho. Se assim você o desejar e quiser, estenda suas mãos a Ele essa noite, como um sinal dizendo: eu estou aqui, Jesus. Eu me disponho a realizar os teus projetos. Eu me disponho a realizar os teus sonhos através da minha vida. Eu volto a sonhar essa noite, mas mais do que sonhar, eu quero realizar os teus sonhos. Eu quero realizar os teus projetos na minha vida. Eu quero realizar os teus projetos na minha casa. Eu quero realizar os teus projetos, e para isso eu preciso de reconhecer. Eu preciso entender que não se trata de placa, se trata de Jesus morando dentro de mim. Eu preciso reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Se não for o Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu jamais vou conseguir. Coloque a mão sobre o seu coração essa noite. Repita após mim: Senhor Jesus, nessa noite, eis-me aqui, que hoje eu venho diante de Ti, e eu quero fazer um compromisso contigo, pois eu quero cumprir e realizar os Teus sonhos, os Teus projetos que o Senhor tem para a minha vida. Então eu te peço, nessa noite, Jesus, venha ao meu encontro, me purifica, me limpa, perdoa os meus pecados. Nesse dia, que o teu sangue venha sobre a minha vida. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e não há nada que eu queira mais do que a tua presença. Me ajude, Jesus, me ajude a caminhar, me ajude a sonhar. Libere sobre a minha vida sonhos proféticos, e não só sonhos, mas que eu possa ver o cumprimento das tuas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Amém. Vou terminar bem calminho hoje, tá bom? Eu prometo. Queria reforçar você, nós temos a cantina lá no final. E também, sábado que vem é o culto do amigo. Já aproveita e comece a sonhar qual que é o amigo que você vai trazer no sábado aqui. Nossa, precisa disso tudo, pastor? Não sei. Às vezes você quer trazer um, Deus quer que traga outro, aí você sonha com ele. Olha que legal. Já começa sendo profético. Amém? Então venha sábado, a partir das 20 horas estaremos aqui, culto do amigo. Venha trazer, para recebermos uma palavra de adoração,
recebemos a palavra do Senhor. Amém? Não deixe de vir, não deixe de estar conosco aqui. Nós vamos juntos testemunhar a realização dos sonhos e dos projetos de Deus na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. E se prepare para que Deus possa, através de sonhos, liberar coisas extraordinárias sobre a sua vida. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vai em paz! Quero